Bom, ao longo da nossa trajetória, né, apoiando organizações públicas na construção, né, na revisão, no aperfeiçoamento dos seus processos de gestão de pessoas, a gente percebe que o desafio técnico é uma das questões que a gente costuma enfrentar, né? Ou seja, é fundamental que a gente desenhe processos que sejam consistentes tecnicamente. Mas isso não basta, né? É importante que, ao longo do próprio processo de construção desses critérios e, posteriormente, na implantação desses critérios, a gente trabalhe no sentido de criar uma massa crítica, criar as condições para que esse processo possa se sustentar ao longo do tempo. Então, esse capítulo, ele traz algumas dicas de como a gente pode trabalhar tanto no processo de construção dos critérios de gestão de pessoas, dos movimentos de aperfeiçoamento da gestão de pessoas, quanto no processo de aplicação desses critérios, para que, de fato, esses parâmetros eles funcionem como mecanismo de gestão e sejam internalizados no contexto da organização. Então, como a gente estava comentando, a consistência técnica é um passo importante quando se pensa em soluções de gestão de pessoas. Mas, mais do que isso, esses critérios técnicos eles devem estar alinhados com a estratégia organizacional, com o jeito de ser, com os valores, com a cultura da organização. E, de alguma maneira, esses critérios devem espelhar e decodificar elementos que são abstratos. Estratégia, missão, visão, valores, são elementos bastante abstratos. Eu preciso traduzi-los em aspectos mais palpáveis por meio dos critérios de gestão de pessoas. Mas isso não é suficiente quando se busca ou quando se atua na construção desses critérios. O que eu preciso também é que um processo de gestão de pessoas ele seja exequível financeiramente. Ou seja, eu não posso criar parâmetros que depois coloquem a corda no pescoço da organização, né? Que façam com que ela tenha que gerar um dispêndio superior à sua capacidade de pagamento. Eu tenho que tomar cuidado para que os critérios desenvolvidos também em gestão de pessoas, principalmente quando a gente fala de planos de cargos e salários, que ele não exponha juridicamente ou fragilize juridicamente a organização. E também eu preciso pensar num conjunto de critérios e trabalhar para um conjunto de critérios que sejam legítimos politicamente. E essa legitimidade dos critérios, ela passa por um processo de construção coletiva. Então, na nossa experiência, a gente tem trabalhado um processo de construção organizando alguns grupos de trabalho. Um primeiro grupo é o que a gente chama de grupo de coordenação, que normalmente é a equipe de recursos humanos, mais a consultoria, quando com apoio de consultoria, que é o grupo que vai dar as condições para o desenvolvimento do trabalho dos demais grupos, vai mobilizar os demais grupos e vai trazer aporte teórico, conceitual e de experiência para que o processo de construção desses critérios ele possa fluir, né? Um segundo grupo que nós mobilizamos nesse processo é o que a gente chama de corpo diretivo. O corpo diretivo, normalmente, ele é envolvido no início dos trabalhos, pois ele que nos dá a diretriz, né? Ele nos dá os caminhos, ele coloca as expectativas que ele tem em relação ao projeto e também durante a concepção dos trabalhos, né? Para a gente assegurar que aquilo que está sendo desenvolvido está em linha com o que a organização efetivamente deseja. Um terceiro grupo que a gente costuma mobilizar nesse processo de concepção é o que a gente chama de grupo de modelagem. O grupo de modelagem, normalmente, ele é constituído por um conjunto de pessoas-chave da organização, gestores ou até não gestores, e ele tem o trabalho, né, a missão de modelar, né, de construir, de criar o conjunto de critérios com apoio da equipe de recursos humanos, com apoio da consultoria. E, finalmente, um outro grupo que nós costumamos mobilizar nesse processo de construção, que a gente chama de grupo de consulta. A partir do momento que a gente tem uma boa estrutura do modelo, da solução construída junto com o grupo de modelagem, a gente submete essa estrutura a diversos grupos de consulta com vários stakeholders, né, várias partes interessadas no processo, para que essas partes possam também contribuir com uma visão crítica em relação àquilo que está sendo estabelecido e também colocando a sua opinião e ajudando nesse processo de construção. Bom, após a construção dos critérios, né, muitas vezes as pessoas imaginam, puxa, construímos os critérios, a nossa missão tá cumprida. Mas aí que começa a brincadeira, né, porque durante o processo de aplicação e manutenção desse conjunto de parâmetros, você acaba tendo muito mais trabalho, né, muito mais envolvimento, muito mais esforço
do que efetivamente no processo de construção. Porque a gente tem que pensar nesse processo como um processo contínuo. Eu tenho que pensar em oportunidades de melhoria no processo, na medida que eu uso esses referenciais, né? É importante nomear guardiões para esse processo. Em geral, é a equipe de recursos humanos que tem esse papel de ser a guardiã do processo, assegurando que ele está acontecendo, né? Que os rituais estão sendo colocados em prática e que ele está gerando os resultados desejados pela organização. É importante assegurar a aplicação desses critérios por meio de um trabalho de acompanhamento, que a gente está chamando aqui de auditoria periódica, né? Auditoria não no sentido de cobrar, né, só a execução dos critérios, mas identificar mesmo oportunidades de aperfeiçoamento nesse processo, né? É importante também, na fase de utilização desses critérios, a gente criar canais de comunicação nos quais a gente possa também ouvir as pessoas que são influenciadas por esse conjunto de mecanismos, para que elas possam também colocar como elas se sentem e contribuírem também com o aperfeiçoamento desses critérios e, finalmente, instituir aqui comitês de gestão de pessoas. Na nossa história recente, a gente tem acompanhado uma série de organizações que têm instituído esses comitês e eles têm funcionado efetivamente como processos espaços, né, interessantes para a tomada de decisão sobre pessoas e para o aperfeiçoamento organizacional. Como é que funcionariam esses comitês? Não é um comitê só que vai discutir sobre gestão de pessoas na organização como um todo. São vários comitês. Por exemplo, eu posso ter um primeiro comitê no qual os gerentes, né, se reúnem com o seu superintendente para discutir as equipes desses gerentes. Discutir o quê, né? Discutir se existem sucessores nessa equipe preparados, se existem pessoas detentoras de conhecimento-chave que precisa ser trabalhado no processo de retenção de profissionais, se eu preciso trabalhar de alguma maneira a priorização de investimentos no desenvolvimento dos profissionais, se existem situações nas quais as pessoas estão com dificuldade de entregar, né, o que a empresa espera e como que eu trabalho essas questões, enfim, colocar na pauta, né, desses profissionais assuntos relacionados à gestão de pessoas. Porque, embora a gente perceba que, racionalmente, todo mundo considera a gestão de pessoas um aspecto importante, no dia a dia você acaba não colocando isso na sua agenda. Então, o comitê serve como um espaço para colocar essas questões na agenda, né, refletir de uma forma estruturada sobre esses temas e, ao discutir coletivamente, você consegue identificar soluções e resultados muito mais interessantes do que se cada gestor tivesse pensando só sobre o seu pequeno mundo, sobre o seu pequeno espaço. E mais do que isso, muitas vezes a oportunidade para um determinado profissional ou a solução para um determinado profissional está na área do gestor do lado, né? Então, ao discutir coletivamente, você permite uma ampliação desse olhar sobre as oportunidades da utilização da mão de obra disponível e o comitê também tem servido como um espaço interessante de aprendizagem para os próprios gestores. É comum que num grupo de gestores sempre tenha aquele que é mais adepto à gestão de pessoas, mais próximo à gestão de pessoas e que conduz esse processo de uma maneira mais disciplinada, né? E aqueles que não dão tanto foco, né, no assunto gestão de pessoas. Os comitês eles têm se mostrado um espaço muito interessante de compartilhamento de experiências e, portanto, de aprendizagem e desenvolvimento da equipe de liderança. Um aspecto que é importante, né, para alimentar as reflexões desses comitês é a utilização de um conjunto de informações que você tem dentro da organização. Então, se você tem processos estruturados de análise de desempenho, se você tem informações sobre o histórico da equipe e dos profissionais, né? Se você tem informações sobre o tempo de permanência das pessoas dentro da organização, todas essas informações devem ser organizadas pela equipe de recursos humanos, ou a equipe que está capitaneando esse processo, e disponibilizadas para os gestores para esse momento da tomada de decisão. Enfim, nesse capítulo, o que a gente procurou trazer, né, foi uma série de dicas, né, ou sugestões em relação aos cuidados no processo de concepção e, principalmente, de manutenção dos processos de gestão de pessoas. É natural que, na aplicação dos critérios, uma série de dificuldades se apresentem, como, por exemplo, vieses no processo de avaliação de desempenho, muitas vezes descompromisso de alguns gestores em conduzir o processo, ou mesmo dos profissionais de assumirem a responsabilidade pelo seu desenvolvimento, a ausência de mecanismos que facilitem o processo, como, por exemplo, boas ferramentas de tecnologia
e assim por diante. O que a gente sugere é que, que a organização se empenhe num processo de transformação e de mudança, né? E nesse processo de transformação e mudança, algumas ações são fundamentais, né? Investir no desenvolvimento das pessoas e da própria liderança, investir também no desenvolvimento e fortalecimento da própria equipe de recursos humanos como a guardiã, né? Quem cuida desse processo e faz ele acontecer, faz ele obter os resultados. Nesse processo, comunicação também é fundamental. É importante que as pessoas entendam como esse processo é conduzido, quais são os objetivos e qual o seu poder, o seu potencial de contribuir para a obtenção de resultados para a organização e para os próprios profissionais. E, finalmente, é importante que nesse processo a gente aprenda com o processo, né? Ou seja, que um segundo ciclo, né, de utilização dos critérios, ele seja melhor do que o primeiro ciclo, que o terceiro ciclo seja melhor que o segundo, e assim por diante. Nesse processo de aperfeiçoamento contínuo, a gente está desenvolvendo não só um aperfeiçoamento nos critérios de gestão de pessoas, mas, sobretudo, um processo de desenvolvimento da liderança e do conjunto de profissionais. Então, aproveitem o capítulo e invistam continuamente aí no aperfeiçoamento dos seus processos de gestão de pessoas.